Esse é o relógio do juízo final. E em 78 anos de existência, ele nunca esteve tão perto da meia-noite como agora. E olha que desde que ele começou a indicar o quão perto nós estamos de um colapso, nós já passamos por bombas nucleares, guerras, catástrofes naturais, pandemias e ainda assim, nesse ano, em 2025, nós atingimos um novo recorde. O que está acontecendo que traz tanta preocupação aos cientistas ao ponto de colocar a existência da humanidade em risco? Nesse vídeo você vai encontrar respostas para perguntas como: o que é o relógio do juízo final? Por que ele se mexeu em 2025? E o que ninguém está te contando sobre isso? Qual a relação entre o relógio do juízo final e as profecias da Bíblia? Você está no Contagem Regressiva e já se prepare para se surpreender nesse vídeo com a exatidão e a profundidade das profecias bíblicas para os últimos dias. O relógio do juízo final foi criado em 1947 na Universidade de Chicago pela artista Martin Lindsdorf e pelos cientistas que integravam o Boletim dos Cientistas Atômicos, incluindo Albert Einstein, Robert Oppenheimer e outros que também participaram do Projeto Manhattan. O objetivo do boletim era alertar a população e educar sobre as possíveis consequências devastadoras das descobertas feitas no campo nuclear. Para você entender melhor, essas descobertas resultaram na criação da primeira bomba atômica, que pouco antes da fundação do boletim foi utilizada nos ataques a Hiroshima e Nagasaki no Japão, causando a morte de aproximadamente 110 a 210 mil pessoas. E é óbvio que os cientistas ficaram muito preocupados e temiam uma corrida armamentista descontrolada e o risco de uma guerra nuclear que fosse capaz de aniquilar a humanidade. E foi nesse contexto que o relógio, que inicialmente foi apresentado na capa da primeira edição do boletim, se tornou um símbolo mundial da proximidade da humanidade com a catástrofe. Mas esse não é um relógio que mede o tempo de forma linear ou que está preso a uma contagem regressiva. Trata-se de um relógio de apenas um ponteiro que pode ser ajustado para frente ou para trás conforme o cenário mundial. E isso porque ele não mede o tempo em si, e sim os riscos que o planeta enfrenta e o quão perigoso eles podem ser. Basicamente, nós podemos ler as horas da seguinte forma: a meia-noite representa o fim do mundo, e quanto mais próximos estamos dela, maior o perigo. Ao longo de 78 anos de história, ele já foi ajustado diversas vezes. Como, por exemplo, em 1947, em seu início, ele estava em 7 minutos. Em 49, ele foi ajustado para 3 minutos. Nesse ponto, muitos testes nucleares estavam sendo feitos pela União Soviética. Em 1953, foi para 2 minutos após o anúncio da criação da bomba de hidrogênio pelos Estados Unidos. Em 63, ele foi ajustado para 12 minutos graças ao término dos testes nucleares. Em 68, houve a Guerra do Vietnã, então o relógio diminuiu para 7 minutos novamente. Mas em 1972, com a assinatura do Tratado Antibalístico, ele voltou a diminuir para 12 minutos. Em 84, foi ajustado para 3 minutos por causa da Guerra Fria. Mas em 1991, temos o maior prazo já registrado: 17 minutos para meia-noite. E o motivo foi o fim da Guerra Fria e a assinatura do START, que é o Tratado Estratégico de Redução de Armas. Porém, a partir de 2010, o tempo no relógio só diminuiu. Nesse momento, ele estava em 6 minutos para meia-noite. Em 2017, ele foi ajustado para 2 minutos e 30 segundos da meia-noite, ou 150 segundos para meia-noite, e o motivo foram as mudanças climáticas, armas nucleares e segurança cibernética. Em 2020, ele caiu para 100 segundos. Os governos ao redor do mundo fizeram pouco para reduzir a emissão de dióxido de carbono. Os tratados para controle de armas nucleares estavam sendo revistos, o que aumentou a tensão. E aliado a isso, existia a possibilidade de guerra da informação cibernética, que nada mais é do que usar a tecnologia como arma de combate. Em 2023, ele caiu um pouco para 90 segundos para meia-noite, e então em 2025 ele é ajustado mais uma vez para 89 segundos para meia-noite. Em 78 anos, desde que foi criado, ele nunca esteve tão perto da meia-noite como agora. Durante todos esses anos, de 47 para cá, para ser mais precisa, o mundo viu combates mortais, desastres naturais, tensões políticas e ainda, sim, nesse momento estamos mais perto da hora zero
do que todos os outros anos. O que aconteceu? O boletim analisou 4 riscos importantes. O boletim afirma que a guerra na Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio podem se tornar nucleares a qualquer momento, e que os países que possuem armas nucleares estão aumentando o tamanho e o papel dos seus arsenais, investindo centenas de bilhões de dólares em armas que podem destruir a civilização. Segundo essa matéria da Veja, líderes de segurança global soaram um alerta sobre o aumento das ameaças nucleares nesse 2024 que se vai, já que os investimentos em armas desse tipo aumentaram de 10,7 bilhões de dólares no ano passado para 91,4 bilhões. Agora, como 100 bilhões é um número muito distante da nossa realidade, vamos ajustá-lo para ficar melhor de compreender. Estão preparados? São quase 173 dólares por minuto ou 3 dólares por segundo. E para a gente conseguir compreender com mais clareza essa dimensão, olha o que a ICA diz sobre esse valor. 1 minuto gastos com armas nucleares em 2023 poderia ter pago o plantio de 1 milhão de árvores. 5 anos gastos com armas nucleares poderiam ter alimentado 45 milhões de pessoas que atualmente enfrentam a fome durante a maior parte de suas vidas. E essa é uma preocupação crescente, tanto para os cientistas como para a população em geral. Sobreviventes dos ataques a Hiroshima e Nagasaki levantaram as suas vozes recentemente, alertando o mundo para que jamais testemunhe novamente o terror de uma explosão nuclear. Shigemitsu Tanaka, presidente do grupo Nihon Idankyo e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2025, é um desses sobreviventes. Com um aviso contundente, ele declarou: "Temo que a humanidade esteja trilhando o caminho da autodestruição. A única forma de evitar isso é abolindo a energia nuclear." Segundo o Boletim dos Cientistas Atômicos, eventos climáticos extremos e outros eventos influenciados pelas mudanças climáticas, como inundação, ciclones tropicais, ondas de calor, secas e incêndios florestais, afetaram todos os continentes. Segundo a National Geographic Brasil, o ano de 2024 foi o mais quente da história e o primeiro a exceder 1,5 graus Celsius de aquecimento acima do nível pré-industrial. E também afirma que as temperaturas globais mais altas do ar e do mar e os níveis recordes de vapor de água na atmosfera levam a eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, grandes tempestades e ciclones tropicais, e todos esses fenômenos foram observados em 2024. Aqui no Brasil, nós pudemos ver 2 grandes exemplos da força das mudanças climáticas em 2024. As enchentes no Rio Grande do Sul, em abril e maio, onde cerca de 2 milhões de pessoas e 441 municípios foram afetados, e as secas, que afetaram cerca de 55% do território brasileiro e foi considerada a maior já registrada na história do Brasil, segundo a Universidade Federal do Alagoas para a reportagem da CNN. Mas você não precisou estar no Brasil para sentir o impacto das mudanças climáticas. Todos os continentes sentiram em maior ou em menor escala esses impactos. E a tendência é que, se nada for feito, cada ano será pior que o anterior até chegarmos à meia-noite. O boletim afirma que doenças emergentes e reemergentes continuam a ameaçar a economia, a sociedade e a segurança do mundo, e eles destacam sobretudo a gripe aviária, que começou se espalhando entre os animais de fazenda e laticínios, mas que já ultrapassou essa barreira, alcançando humanos e elevando o risco de uma nova pandemia. Segundo a revista americana Nature, o risco de a gripe aviária se tornar uma pandemia humana é baixo, mas está aumentando. Sima Lakdawala, virologista de influenza na Faculdade de Medicina da Universidade Emory, em Atlanta, na Geórgia, afirmou em entrevista à revista: "O risco aumentou à medida que avançamos, especialmente nos últimos meses, com o relato de algumas infecções graves. Mas apesar de o risco ainda ser baixo, o comportamento dessa virose chamou a atenção do boletim e trouxe preocupação, não somente por afetar a saúde humana, mas também por afetar a economia, uma vez que ela atinge diretamente a produção agropecuária.
De acordo com uma reportagem divulgada pelo MSN, até o momento, o recente surto da gripe aviária nos Estados Unidos levou a aproximadamente 40 milhões de perdas de aves e custos econômicos variando de 2,5 a 3 bilhões de dólares. A doença não afeta apenas as aves, ela também repercute na economia com o aumento dos preços e as restrições comerciais que impactam o mercado global de alimentos. A economia global é interconectada e quando um grande país produtor de aves é afetado, isso pode causar uma reação em cadeia. Além disso, o boletim também enfatizou que não há regimes de supervisão ou fiscalização adequada para laboratórios de alta contenção, que são laboratórios onde são manipulados materiais infecciosos de alto risco, o que aumenta a possibilidade de que algum patógeno escape, e que o risco de que terroristas ou países possam projetar armas biológicas também deve ser considerado. De acordo com o boletim, uma série de tecnologias disruptivas avançou no último ano, tornando o mundo ainda mais perigoso. A inteligência artificial aplicada a sistemas militares já foi utilizada em confrontos na Ucrânia e no Oriente Médio, e diversas nações estão acelerando a sua integração às forças armadas, ampliando os riscos de uma guerra cada vez mais automatizada e imprevisível. Atualmente, a inteligência artificial pode ser utilizada para identificar alvos, analisar imagens mais rapidamente que o ser humano, tomar decisões no campo de batalha e até gerar notícias falsas. Diante de tantas ameaças pairando sobre a humanidade, não é de se surpreender que estejamos vivendo o ano mais próximo da meia-noite em toda a história, certo? Mas e se eu te dissesse que para muitos isso já era esperado? Jesus previu cada um desses perigos muito antes que o boletim dos cientistas atômicos. E agora vamos descobrir exatamente o que ele disse. A profecia que mais reflete esse cenário foi dita pelo próprio Jesus há aproximadamente 2000 anos atrás, e está registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E o mais impressionante é que esses textos não apenas alertam sobre os perigos apontados pelo boletim, mas também revelam outros eventos que estão se desenrolando e moldando o destino da humanidade. Veja só. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Muito semelhante ao primeiro risco apontado pelo boletim, Jesus já havia alertado que guerras e revoluções fariam parte da história do mundo. No entanto, ele também ensina que esses eventos não são o fim, mas sim um aviso. E em vez de temer, ele nos aconselha a confiar, porque embora Deus não se alegre com essas tragédias, elas fazem parte de um processo necessário. A verdade é que muitas vezes nós seguimos a nossa vida sem perceber a gravidade do pecado e o real impacto que ele tem no mundo. E é exatamente nesses momentos de crise que nós somos despertados, levados a enxergar a realidade e a depender exclusivamente de Deus, em vez de depositar nossa confiança em governantes e sistemas humanos. Esses tempos difíceis nos mostram que o plano de Deus para a humanidade é muito maior e muito melhor do que qualquer civilização poderia construir. Como disse C.S. Lewis, que viveu tanto a Primeira Guerra Mundial como soldado, quanto o terror da Segunda Guerra Mundial, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Com a globalização, o risco de pandemias se multiplicou. Pessoas infectadas viajam entre países sem sequer saber que estão doentes, levando o vírus para regiões onde antes jamais chegariam, devido a barreiras naturais como o oceano e grandes distâncias. E além disso, a precariedade sanitária na produção de alimentos de origem animal, a destruição de habitats naturais e as mudanças climáticas criam um cenário perfeito para o surgimento e propagação de novas doenças, tornando o mundo cada vez mais vulnerável. Esse versículo também menciona fomes e terremotos, eventos que podem estar diretamente conectados a mudanças climáticas. Você provavelmente já sabe que o clima extremo pode desencadear furacões, incêndios e deslizamentos de terra, mas e terremotos? Pois é exatamente isso que revelou um estudo feito na Coreia do Sul em 2023.
O derretimento das geleiras e a elevação do nível do mar podem alterar as tensões na litosfera, aumentando a frequência de terremotos. Isso significa que as transformações climáticas que estamos presenciando não apenas impactam o tempo e a natureza, mas também podem mexer com as estruturas mais profundas da Terra, como Jesus previu que aconteceria. O próximo verso não está dentro do sermão profético de Jesus sobre os últimos dias, mas também aponta para o cenário do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Desde os primórdios, a humanidade busca progresso e expansão do conhecimento. Agora, imagine uma situação hipotética. Uma pessoa vive por 80 anos dedicando a sua vida inteira ao estudo de um único tema. Parte desse conhecimento pode ser transmitida por livros, aulas, diários e entrevistas, mas sempre há perdas ao longo das gerações. Agora pense em algo ainda mais impressionante. E se fosse possível acessar não apenas o conhecimento dessa única pessoa, mas também bilhões de textos, livros e artigos de inúmeras mentes brilhantes, tudo em fração de segundos? E mais, imagine uma inteligência capaz de processar todas essas informações e apresentar as melhores soluções em tempo recorde. Isso já é uma realidade com o avanço das inteligências artificiais, projetadas para serem mais rápidas e eficazes do que qualquer ser humano. Nesse cenário, o conhecimento não apenas evoluirá, ele também avançará a uma velocidade sem precedentes, exatamente como previu o profeta Daniel para os últimos dias. Em um mundo cada vez mais instável, onde os riscos de chegarmos à meia-noite são reais, o Boletim dos Cientistas Atômicos alerta que ainda há ações que podemos tomar para retardar o avanço do relógio do juízo final. Entre elas, buscar o conhecimento, estar consciente dos perigos que enfrentamos e pressionar líderes religiosos por mudanças urgentes. Eles deixam um recado claro. A nossa maior esperança é que os líderes reconheçam a gravidade da situação global e tomem medidas ousadas para reduzir ameaças representadas por armas nucleares, mudanças climáticas e o uso indevido da ciência biológica e das tecnologias emergentes. Agora vem cá, você realmente acredita que apenas conhecer, estar ciente, denunciar e exigir mudanças vai ser suficiente em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais violentas, egoístas e ambiciosas? A realidade é que a natureza humana segue um caminho muito perigoso. Olha só o que essa profecia revela sobre o estado moral da humanidade nos últimos dias. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Tanto o relógio do juízo final dos cientistas atômicos quanto o relógio profético de Deus alertam que o fim da Terra está próximo, mas por perspectivas muito diferentes. O relógio criado pelo homem busca soluções humanas, capazes de atrasar o inevitável e, em alguns aspectos, melhorar a situação temporariamente. Mas o cenário mais otimista dessa visão não se compara ao que a profecia revela. Agora, veja o que Jesus nos orienta a fazer quando testemunharmos todos esses sinais se cumprindo. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Todos esses sinais convergem para um único e grandioso evento, que é a volta de Jesus. E embora ninguém possa determinar o dia ou a hora exata, os sinais deixam claro que esse momento está mais perto do que nunca. E essa não é uma mensagem de medo, eu não quero que você saia desse vídeo com medo, mas sim com alegria e esperança. Porque o que vem depois é tão maravilhoso e grandioso que palavra nenhuma, nem imagem nenhuma pode descrever. Sim, a terra será destruída, mas para ser restaurada. Deus promete um novo céu e uma nova terra, onde tudo vai ser renovado e perfeito. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre.
Na nova terra, restaurada por Deus e habitada por aqueles que herdarão a vida eterna, não haverá mais nenhum vestígio de pecado. A violência, o medo e a mentira deixarão de existir. O cordeiro brincará com o leão, e toda a criação, da natureza aos seres vivos, viverá em perfeita harmonia sobre as leis do céu, estabelecidas por um Deus que é amor absoluto. Há uma citação que me toca profundamente. Permita-me compartilhá-la com você. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Se você olha ao seu redor e percebe esses sinais, se você acredita que nós estamos vivendo os dias que foram previstos há tanto tempo, eu não posso encerrar esse vídeo sem te dizer algo muito importante. E entenda que isso que eu vou te dizer, eu estou dizendo com todo o amor e carinho do mundo. Mas não é mais hora de a gente viver um cristianismo superficial. A eternidade é séria demais para a gente tratar ela com indiferença. Jesus está voltando para restaurar todas as coisas. E quando esse dia chegar, você precisa estar do lado dele. Busque comunhão, arrependimento, o Espírito Santo. Deixe Cristo ocupar o lugar central da sua vida. O relógio do juízo final dos cientistas pode até atrasar, mas o relógio de Deus não. E quando esse dia chegar, a gente precisa estar pronto. Se você chegou até aqui e gostaria de expressar a sua fé na promessa da volta de Jesus, comenta aqui embaixo, eu creio, ou Maranata. E me conta também se você acredita que esse dia está próximo ou não. Eu adoraria ouvir o que você tem a dizer sobre tudo isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!